Boa tarde a todos. Vamos aqui começar mais uma videoaula. Hoje um bom domingo de eleição a todos, que façamos nossos votos conscientes, né? Mas saindo fora dessa eleição que já tem muita turbulência, vamos ao que nos interessa. O tópico hoje será de virtualização de hardware. Meu nome é Rodrigo Vinícius, estudo na instituição FAP, Faculdade Pimenta Bueno. Estou cursando o curso de Sistema de Informações no 8º período, último período do curso, até que enfim o fim está chegando, fim tão esperado. E o motivo desse slide é para requisição de parte da nota do estágio 3. Então, esse vídeo será um dos métodos de avaliação sobre o meu estágio 3, que é o meu estágio final. Vamos lá? Virtualização de hardware, está meio claro aí, mas é só prestar um pouco de atenção no que eu vou dizer, que vai ficar fácil de compreender o que tem escrito no slide. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários abaixo do vídeo, que eu direto respondo. Se alguém me questionar algo, ou implicar com algo, ou fizer uma pergunta ou algo que eu possa estar explicando, dando explicações, ou se pedir mais vídeo, ideias novas, posso também estar deixando meu contato via Skype para ligações profissionais, trabalhos externos, coisas que interessam realmente ao mundo, e para quem não apenas quer aprender sobre virtualização, mas para quem tem vontade de colocar em sua empresa, esse vídeo também já se torna à disposição sobre isso. Tanto o método de avaliação que a FAP nos pede é um modo de administração, ou seja, quando você administra, você também vende. Então, muito obrigado à instituição que nos dá essa oportunidade de estar publicando, né, nossos conhecimentos sobre a parte de informática. E também, claro, agradeço demais pelas metade do curso da faculdade ser voltado à administração, que nos ensina também a vender, a comercializar. Ou seja, muito importante para esse estágio também, além de mostrar o conhecimento, de mostrar o trabalho feito, é fazer a comercialização do nosso produto, do nosso entendimento, do que nós aprendemos na faculdade. Então, virtualização de hardware, vamos lá. O conteúdo programado, nós vamos ser curtos, vamos ter apenas 15 minutos aí para dialogar um pouco, né? Vamos falar sobre o conceito, como funciona o método de virtualização de hardware sobre hardware, voltado mais para a instalação de sistemas operacionais. Iremos falar aí de 3 aplicativos essenciais, fundamentais para a virtualização de hardware, os 3 mais utilizados no mercado, que é o Xen Server, na plataforma Unix, o VirtualBox para o Windows e o VMware, também para a plataforma Windows. Todos 3 muito utilizados. E no final também teremos aí uma pequena conclusão sobre o conteúdo estudado, sobre os exemplos aqui citados. Virtualização de hardware. O conceito principal de virtualização consiste na emulação de ambientes isolados capazes de rodar diferentes sistemas operacionais dentro de uma mesma máquina, aproveitando ao máximo a capacidade do hardware, que em muitas vezes fica ociosa em determinarmos período do dia, da semana ou do mês. Esse aproveitamento é maior devido à responsabilidade de fornecer ambientes de execução independentes de diferentes usuários em um mesmo equipamento físico, concomitantemente. Ou seja, o que estou querendo passar para vocês é que em cima de um único hardware, não assim exatamente em cima de um único hardware, mas em cima de um conjunto de um único hardware, em cima de um conjunto, um único computador, uma boa configuração, uma configuração razoável, vamos dizer aí, que suporte o processamento, a quantidade de memória, que seja necessário para que rode um sistema de virtualização que vai estar te trazendo quais benefícios? Os benefícios o seguinte, de por exemplo, você em uma máquina você ter aí
cerca de 4, 5, 6, 7, 8 máquinas virtuais, dependendo da sua configuração, do seu hardware único, do teu computador único. Muito facilita também, por exemplo, você ter um sistema operacional com vários usuários, certo? Você tem ele instalado nessa máquina virtual e vários usuários conseguem acessar esse ambiente de trabalho que teria que ser o que? Teria que ser várias máquinas potentes, mas não, nós podemos apenas ter uma máquina potente, colocando na linguagem verbal aí, né, na linguagem de todos, né, uma máquina potente que, claro, né, seja bem aproveitada, que aproveite bem a usabilidade do hardware, as suas qualidades, e claro, tudo também dentro da tua norma, né? Não vai adiantar, por exemplo, você ter aí um sistema operacional 32 bits e colocar lá para ele se dedicar a 5 GB de memória, por exemplo. É óbvio que não vai, assim, é óbvio que vai ter uma perda. Claro, vai usar os seus 4 GB, que é o permitido na norma, na base do kernel dos 32? Sim, mas você vai estar perdendo 1 GB de memória aí. Nesse caso, algo muito importante a ser atribuído nesse conceito, quando você monta uma máquina virtual, você pode dimensionar o tamanho da memória RAM. Por exemplo, hoje eu preciso que para que ela faça tal processamento, que ela utilize 5 GB de memória. Mas amanhã, ou daqui a pouco, a 30 minutos, ou ao término desse processamento, ela volte a ter seus 1 GB de memória RAM, que já é suficiente apenas para mantê-la. Você pode estar fazendo isso. Em caso de memória espaço de HD, de armazenamento, já é um pouco mais complicado, pois você vai ter que ter um deslocamento de HD, uma montagem, desmontagem, mas também é possível sim, você consegue sim estar fazendo esse dimensionamento, tanto de memória para processamento, como também de memória para arquivação de arquivos. Algo muito importante, você pode pegar como ideia nessa imagem aí, ó, temos ao canto inferior direito da tela, nós temos ali, são 6 estações de trabalhos voltadas para uma única máquina, para um único servidor de processamento, ou seja, as 6 máquinas podem estar trabalhando em apenas uma. O custo de 6 máquinas, por exemplo, vamos colocar aí valor de R$2.000 por máquinas, você vai ter um custo de R$12.000, mais custo de energia, manutenção, isso voltado nas 6 máquinas. Com todas essas 6 máquinas dentro deste único servidor, que pode ser chamado também de servidor de processamento, servidor de virtualização, que eu acho mais conceitual, chamar de servidor de virtualização. Você pode estar atribuindo outros nomes, claro. O cachorro é seu, você dá o nome que você quiser, como diz o professor coordenador desse curso, né? O cachorro é teu, você dá o nome que você quiser. Se você quiser chamar servidor mãe de todos, pode ser. Mas é o seguinte, você estaria economizando ali de 12.000, você estaria gastando, sei lá, vamos colocar aí um servidor de subprocessamento aí por R$6.000, já seria o suficiente para estar rodando essas 6 máquinas. Claro, isso de acordo com o que você precisar. Às vezes também ele pode emular no máximo 2 ou 3, dependendo também da qualificação do seu serviço. Óbvio que se um servidor de R$6.000 for emular apenas 2 serviços, um computador único para cada serviço desses custariam R$6.000 cada um. De qualquer forma, você estaria economizando R$6.000. Como funciona? Para se realizar a virtualização, existe no mercado, tem um errinho ali, a gramatical, já foi corrigido esse slide, mas não foi detectado o erro. Peço perdão a vocês, a pessoa que me corrigiu o slide, que verificou e disse que estava pronto. Mas vamos lá. Para se realizar a virtualização, existe no mercado softwares que atuam com essa tecnologia, disponibilizando essa funcionalidade. Pode ser ele sistemas hospedeiros que rodam diretamente no hardware, ou também pode ser do tipo software, rodam pelo sistema operacional já instalado.
O sistema de virtualização ShaneServer, homologado pela empresa Citrix, que nos fornece gratuitamente o software, roda direto no hardware. Ou seja, o mesmo é o próprio sistema operacional. Sendo assim, após instalado, já está pronto para realizar a instalação das máquinas virtuais. Lembrando que tudo tem seu custo, tudo tem seu preço. A Citrix ela tem o teu sistema Citrix de virtualização, porém ele não é open source, ele tem um custo sobre a venda, sobre a comercialização desse sistema, porém ela nos permite a aplicação ShaneServer. O que é a aplicação ShaneServer? Ele é um sistema operacional na plataforma Unix, ele é um Linux, né? E com ele você consegue fazer a instalação de máquinas virtuais em cima do próprio software de sistema operacional. Ou seja, o sistema operacional roda no hardware e as instalações das máquinas virtuais rodam diretamente em cima do software que está instalado no sistema operacional. Mais adiante eu vou mostrar para vocês uma pequena diferença entre essas aplicações. Claro que também temos diversas no mercado na plataforma Linux, como por exemplo aí o nosso querido o Debian também fornece, mas tem que instalar aplicações para que seja virtualizado. O CentOS é uma outra plataforma também muito utilizada para virtualização. Um dos mais utilizados é a plataforma Shane, porque ela nos permite, assim, ela precisa de tão pouco para funcionar, com isso liberando mais hardware para as suas máquinas virtuais, para as suas máquinas clientes, para os clientes. Ou seja, um servidor aí com Shane Center, ele roda com 512 de memória tranquilo, certo? Com 40 GB de HD. A partir disso, pode se tornar tudo máquinas virtuais. E é uma aplicação open source. E por ser Linux, você pode usar também a própria plataforma para estar criando regras. Fire, você pode utilizá-lo também. Ou seja, diversas opções mesmo de mercado, diversas funcionalidades que tem o sistema ShaneServer homologado pela empresa Citrix, distribuído de forma gratuita, de forma open source. Existem diversos softwares para implementações de máquinas virtuais, tanto para sistema Unix quanto para sistemas Windows, que foi o que eu disse anteriormente no slide. Para a plataforma Windows, os dois mais utilizados são os sistemas VirtualBox, oferecido pela Oracle. O mesmo possui sua versão Free e sua versão Pro, trazendo mais funcionalidade. Claro que na versão Free você consegue sim... Na versão Free você consegue ter muita funcionalidade, ou seja, atende ao requisito de instalação de máquina virtual, ao oferecimento de vários serviços na máquina. Porém, não tem a quantidade de funcionalidades que o VirtualBox Pro tem. Se você me colocar na comparação, Rodrigo, o que você prefere, o VirtualBox ou o ShaneServer para a plataforma para instalar diversas máquinas? Eu particularmente prefiro o ShaneServer, por ser uma plataforma Unix de open source completa. Vários programadores, várias distribuições no mundo inteiro estão cada vez mais lutando e também desenvolvendo para os sistemas Unix e melhorando cada vez mais, sem contar com a segurança. Mas o ponto final mesmo, o que mais me implica a utilizar o ShaneServer, é a funcionalidade dele ser instalado direto no hardware. No caso do VirtualBox, não, ele é instalado em cima do sistema operacional. Voltando um pouquinho no slide anterior, o ShaneServer ele funciona da seguinte forma: você tem um computador sem nada instalado, você instala o ShaneServer, de imediato instala as máquinas virtuais. No VirtualBox, você tem um computador sem nada instalado, você instala o sistema operacional Windows, em seguida você instala o aplicativo VirtualBox. A partir disto que você vai instalar
as tuas máquinas virtuais. Ou seja, você tem que ter um sistema operacional para gerenciar o VirtualBox e o VirtualBox para gerenciar suas máquinas virtuais. Ou seja, tem uma perda enorme de memória aí, mesmo que não seja um consumo muito grande, mas já são um sistema operacional, uma aplicação e as plataformas virtuais. No anterior, é apenas um sistema operacional e as plataformas virtuais. Essa é a pequena diferença entre os dois. Claro que um é para Windows, outro é para Linux. Lembrando que a rede Windows ela é bem fechada, né? bem focada mesmo nos suas visões. E o Linux tem suas qualidades, mas também o Windows também tem umas puta qualidade, muita coisa boa também a nos oferecer. Outra ferramenta de virtualização para o sistema Windows é o VMware, oferecido pela empresa que possui seu nome como fantasia VMware mesmo. O mesmo possui sua versão Free e também a sua versão Pro, que nos traz mais funcionalidades. Se você me fazer a mesma pergunta, porém estendendo um pouco mais agora, entre os três, qual você utilizaria? Eu continuo com o Shenseven, pelos mesmos motivos que eu disse anteriormente. No caso do VMware, entre o VMware e o VirtualBox, eu me dei melhor com o VirtualBox. No caso, para trabalhos escolares, para trabalhos mais envolvidos da faculdade, que para apresentar para outras pessoas tem que ter uma certa visualização mais simplificada, mais simples, mais fácil. Em caso de servidor, o VMware ele é mais utilizado do que o VirtualBox. Ele utiliza o mesmo sistema do VirtualBox, tem que ter um sistema operacional instalado, o sistema VirtualBox e as máquinas virtuais instaladas em cima do VirtualBox. Mesmo sistema operacional em cima do hardware, gerencia o VirtualBox e o VirtualBox gerencia as máquinas virtuais. Com isso, ele acaba tendo a mesma funcionalidade do VirtualBox. Porém, para servidor ele roda um pouco mais atrás, né? Tipo assim, ele já não mostra tantas imagenzinhas igual mostra o VirtualBox. Por exemplo, essa imagem do lado inferior direito da tela, nós temos ali a capa do sistema operacional, né? E podemos ver aqui no mesmo lado inferior direito da tela, nesse seguinte slide, que o VirtualBox aqui não nos mostra a capa. Ele já é mais enxuto, mais para servidor, muito comercializado no mercado. Acredito que talvez seja até mais do que o VirtualBox, mas para isso teríamos que fazer uma pesquisa muito ampla. Acredito que a nível de downloads não é reconhecido essa comparação, mas os dois são ótimos. Funcionam na plataforma Windows, são feitos e fabricados, homologados para a plataforma Windows e funciona muito bem. Vamos falar um pouco de ganho e benefício. Antes de entrar nessa parte de ganho e benefício, uma parte que às vezes muitas pessoas ficam me perguntando: Rodrigo, mas e a questão de instalação de driver? Placa de rede, o MAC da placa de rede, por exemplo, como funciona? Porque o MAC da placa de rede é mas eu não posso ter esse MAC dessa placa de rede em diversas máquinas. Isso quer dizer o seguinte: quando você instala o sistema de virtualização, seja ele o Shenserver, o VirtualBox ou até mesmo o VMware, a cada máquina virtual instalado é gerado um MAC, um endereço físico, uma identificação da sua placa de rede. É feita uma conta é feito um cálculo com o MAC, com a identificação física da placa de rede física, da placa de rede hardware, e com ela chega a um certo valor impossível de ter em outra máquina nas máquinas virtuais. Por isso não há conflito. A questão de drivers muito mais simplificadas, por exemplo, quando
vamos partindo aqui para o VirtualBox, né? Quando você instala o sistema operacional Windows direto no hardware, você tem que instalar diversos drives. O VirtualBox, ou até mesmo o VMware, quanto também o Shell Server, quando você instala uma máquina virtual Windows, todos os drives ele já te traz todos os drives instalados. Por questão de compatibilidade, ele já traz um pacotão para resolver seus problemas, sem que você perca tempo, ou reinstale máquina, ou compre placa, ou troca placa por falta de compatibilidade. Isso no mundo virtual não existe. Ou melhor, não existe essa complexibilidade, né? É muito fácil. Vamos agora de ganho e benefício. Por exemplo, nós temos um exemplo na imagem aí, o serviço 1 e uma parte em ociosidade. O serviço 2, grande parte em ociosidade. Serviço 3 e grande parte de ociosidade. Se pegarmos isso aí para comparar um nível de processamento de um processador, essa primeira imagem do serviço 1, ela já nos condenaria o quê? 50% do teu processador está sendo utilizado. E o serviço 2 ele estaria numa escala de processamento segundo. E o serviço 3 e assim por diante. Nesse caso aqui nós estamos se referindo a 3 máquinas. Nós estamos a 3 máquinas, certo? As 3 máquinas virtuais estão em cima de um único processador. Todos eles trabalhando ao mesmo tempo e com uma alta resposta. Ou seja, cada máquina virtual, cada cliente virtual, cada serviço de virtualização tem a sua limitação de processador. Com isso, é liberado mais processador do físico para as outras máquinas. Que dá o exemplo lá embaixo, por exemplo, de um processador, assim, somando tudo o que estaria sendo utilizado no processador final. Certo? Ou seja, ao invés de você ter 3 processadores, você tem um único processador de hardware físico e 3 máquinas usufruindo do mesmo com 3 serviços diferentes. Ganho e benefício, continuamos aqui. Prioritariamente econômica. É o que a gente mais pensa quando você vai apresentar para uma empresa. É assim, e o valor? Quais são os valores do meu serviço? Quanto custa o meu serviço? Com a imensa crise ambiental global, principalmente fomentadora da TI verde, ou seja, de toda a TI, é a crescente necessidade de diminuir o desperdício de recursos, incluindo a energia elétrica, hardwares queimados. Não há mais nada natural que o surgimento de alternativas para otimizar o uso de tais recursos. Falou tudo. Por exemplo, em um único servidor de virtualização, nós temos um servidor de e-mail, um servidor de firewall, um servidor de dados e um servidor de proxy. Ou seja, um custo de R$10.000 trouxemos para R$5.000 ou R$6.000 que seja, ainda vamos estar economizando uma alta quantia. Ou seja, o ambiente de TI se torna um ambiente firme, rígido e mais barato, mais em conta. Vamos levar agora para um lado do backup. Como seria o backup? O servidor de e-mail teria que ter um outro servidor de e-mail. O servidor de firewall teria que ter um outro servidor de firewall. O servidor de dados teria que ter um outro servidor de dados. E o servidor de proxy teria que ter um outro servidor de proxy. Cada um com as suas contingências. Fazendo cópia a quente a todo momento. Principalmente o servidor de dados. Ou seja, todo o tempo. Sem contar também o gasto de espaço físico. Que o espaço físico ali no caso de 8 computadores. Sendo um para autoprocessamento atualmente. E os outros para backup. Ou como contingência, como você definir o teu conceito, você teria um gasto físico muito alto. Porque um grande exemplo, para 4 máquinas, 1 no break. Para 8 máquinas, 2 no breaks. Você teria o gasto de ambiente aí de 8 computadores e mais o ambiente de 2 no breaks.
ou seja, teria um gasto muito alto de ambiente físico. Transformando tudo isso em um servidor de virtualização, você ganha em espaço, em tecnologia, você ganha em atualidades, você ganha em manuseio, gerenciamento, você ganha em peças, você ganha em valores. As 4 máquinas virtuais, as 4 máquinas de servidores ali, e-mail, firewall, dados e proxy, todos eles em uma única máquina física. E o sistema de backup? Eu vou ter que ter uma outra? Sim. Se avaliamos os 4 computadores em R$10.000, com outra de backup ela vai sumir para 20. Se avaliamos o nosso servidor a R$5.000, com uma outra máquina de backup, nós vamos avaliá-lo para 10.000. Lembrando que um no-break para os 4 servidores, um no-break para 2 servidores, certo? Ou seja, você tem realmente, fica óbvio, fica claro de se ver, tá transparente o ganho que temos de economia quando se trata sobre virtualização, quando trabalhamos virtualmente de formas virtuais, nessa casa voltado a hardware e implantações de servidores, máquinas virtuais, que é o que estamos voltando aqui. Claro que existem diversos tipos de virtualizações, temos banco de dados virtualizados aí nas nuvens, servidor de aplicações nas nuvens, que não é um conceito que nós vamos entrar aqui agora. Estamos aqui com um conceito assim para você continuar tendo na tua empresa, continuar tendo no teu local de trabalho a tua segurança, um risco menor, além de um risco menor, um ganho maior, certo? Ou seja, você vai ter um ambiente de TI rico e de pequeno custo. Conclusão: a tecnologia da virtualização evoluiu muito e agora pode ser aplicada em diversas camadas em um data center. É por esta razão que se faz extremamente importante entender vários tipos de virtualizações disponíveis no mercado. Em um data center dinâmico, que segue os propósitos dos benefícios da virtualização, existe até 7 camadas de virtualização. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Vai um grande abraço, um agradecimento a todos vocês e torçam aí que a minha nota seja boa. Desculpe pelos erros gramaticais. Espero ter passado o contexto, todo o conteúdo sobre virtualização. Como nos limitaram a 15 minutos, fica complicado a gente passar mais especificamente, mais detalhado sobre hardware. Mas fica o meu contato pelo YouTube. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo por e-mail, por Skype. Estou atendendo empresas, a você também, pessoa física, pessoa jurídica. A conclusão é essa: virtualização é fazer o quê? É você transformar 5 em 1, com mais ganho, ser mais perfeito, ter um ganho melhor, um custo menor, um ganho maior e disparar o sucesso, mais segurança, mais realidade, mais tecnologia. Obrigado, um grande abraço a todos.